o caixão está fechado. Eles precisam agora negociar ou confrontar o STF. Como? Pauta anistia. Concordo com o Serrão, pauta anistia. Vamos ver. Ah, mas e se eles julgarem constitucional? Pauta o impeachment de ministro. E aí? Até onde vai? Até onde vai o desrespeito do STF com o parlamento? Até onde vai a força do parlamento para confrontar-se com o STF? Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Moraes dá tapa na cara da democracia e pode abrir caminho para a urgência da anistia. É isso mesmo. Alexandre de Moraes votou para derrubar parcialmente a decisão da Câmara que sustou a tramitação da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. O julgamento do STF para referendar ou não a decisão dos deputados começou na manhã desta sexta-feira. Pela manifestação de Moraes, seriam suspensos os processos apenas em relação aos crimes após a sua diplomação, em dezembro de 2022, mas especificamente deteriorização de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União. A resposta do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, veio de maneira fulminante. Abre aspas. O voto de Alexandre de Moraes é um tapa na cara da democracia. 315 deputados eleitos pelo povo votaram pelo trancamento da ação penal. O STF simplesmente ignora. Quando um ministro humilha a Câmara, ele não ataca só o parlamento, ele afronta o povo brasileiro. Com a palavra do presidente Hugo Mota. Precisamos recorrer e pedir que minimamente a decisão da Câmara seja votada em sessão presencial e pelo pleno do STF. A urgência da anistia precisa ser votada. Fecha aspas. Sobre isso, o jurista André Marcília comenta e dá a sugestão para combater o STF. Então, eu vou só apenas aqui trazer algumas, dar algumas pitadas um pouco mais jurídicas a respeito disso. Mas eu concordo com todo o caminho, tanto o caminho da decisão, das implicações dela, quanto os caminhos que agora restam ao parlamento. O que houve foi que o ministro Moraes, ele votou para reconhecer parcialmente a possibilidade de suspensão da decisão contra o Ramagem. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que os crimes de dano estão suspensos. Dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado, esses ficam suspensos. Todos os demais, que são golpe de Estado, abolição violenta do Estado, organização criminosa armada, e aí vai aquela toda a boiada de crimes graves, esses o ministro Moraes entende que deveriam seguir. E por que ele entende que deveriam seguir? Porque o artigo 53, parágrafos 3º e 4º da Constituição diz que o Congresso pode suspender crimes acontecidos após a diplomação. Ramagem foi diplomado em 2022, final de 2022, não é isso? E esse é o ponto. A gente tem que entender que crime, e é isso que o Moraes não entendeu, é isso que o Zanin não entende, quer dizer, não sei se não entendem ou se eles se fazem de desentendidos, porque ali a gente fica num terreno um pouco nebuloso mesmo de até onde vai o desconhecimento jurídico e até onde vai o conhecimento político, para ser brando e não ofender ninguém. O que a gente, portanto, precisa dizer é que do ponto de vista legal, na nossa legislação, é bem claro o seguinte: você cogita, você prepara um crime, você idealiza um crime, isso não é punível. Então eu estou aqui imaginando que eu vou cometer um golpe, acho que eu vou cometer um golpe, estou preparando aqui um golpe para ser cometido, estou escrevendo uma minuta, inclusive, do golpe que eu pretendo cometer. Posso ser punido? Não posso ser punido. É uma cogitação. Eu preciso colocar em prática aquilo tudo que eu estou preparando, executar, iniciar, não é terminar de executar, porque aí as pessoas falam assim, mas se você executar um golpe, não tem como punir, porque o golpe vai estar dado. Não precisa ser dado, mas precisa ser iniciado. Então, e não é só golpe, é tudo. Se você passar a sua vida idealizando assaltar o mercado e não assaltar, você não é um criminoso, sinto informar, você é uma pessoa que está perdoada. Se você for até o supermercado e não entrar, você continua sem poder ser punido. Se você entrar no supermercado e disser isso é um assalto, você pode ser punido. Então precisa iniciar o ato.
Onde que se inicia o ato de tentativa de golpe de Estado? No 8 de janeiro de 2023, portanto, depois da diplomação de 22 do Ramagem. O artigo 53 fala, só pode ser suspensos os crimes que existirem depois da diplomação. Diplomação em 22, o crime passa a existir. Ah, mas ele estava preparando, não é crime. Ah, mas ele estava cogitando, não é crime. Passa a ser crime com o início da execução. Se ele foi diplomado em 22 e o início da execução foi em 23, em janeiro, 8 de janeiro de 2023, portanto, tentativa de golpe, abolição violenta de golpe de Estado, está sim abarcada pelo 53, parágrafos 3º e 4º. Poderia sim ser suspensa. E aí é que eu não sei se há uma imensa ignorância constitucional por parte dos ministros do STF ou se os ministros do STF, obviamente, se valeram de uma interpretação ignorante para poder não suspender esse caso. Por quê? Porque se suspendessem contra o Ramagem, óbvio que teriam que suspender contra todos os demais. O Ramagem estava no núcleo 1, o mais importante, a espinha dorsal. E quem que estava do lado ali do Ramagem do núcleo 1? O Bolsonaro. Então, se suspendesse em relação ao Ramagem, teria que suspender em relação ao Bolsonaro. E é isso que o STF jamais, eles poderiam interpretar do jeito mais maluco que fosse, e não estão muito longe disso, fazem isso todo dia, mas eles não iriam deixar esse caso ser paralisado em relação ao Bolsonaro. A mira aqui não é o Ramagem, eles não estão nem aí para o Ramagem, a mira aqui é o Bolsonaro. Então, com essa decisão, o ministro Moraes suspendeu apenas dano e o resto segue sendo o julgamento normal em relação ao Ramagem, porque eles sabem que não daria para excluir, é isso que o STF entendeu, e entendeu bem, não tem como excluir o Ramagem, vamos fazer o Ramagem não ser julgado por golpe, aí exclui o Ramagem e julga o Bolsonaro. Como é que você julga o Bolsonaro se o Ramagem e o Bolsonaro estavam no mesmo núcleo e um complementando a conduta do outro de mandante de um golpe? Imagina, não tem como você julgar um golpe sem julgar os mandantes, não tem como você julgar o mandante sem julgar outro, é óbvio isso. E eles sabiam muito bem que se suspendessem isso em relação à Ramagem, teriam que também suspender em relação ao Bolsonaro. A decisão do Moraes fala que o artigo 53 entende que essa decisão do parlamento, da Câmara, não atingiria os demais réus. E aí eu concordo com a decisão. É de fato isso. A imunidade parlamentar é do parlamentar. Ela protege o mandato. Não dá para proteger todo mundo. Isso não pode acontecer. Mas, repito, se protegesse o Ramagem, todos os demais seriam indiretamente atingidos, porque não daria para tirar o Ramagem e julgar os demais. É isso que aconteceu. Foi um julgamento com um triplo salto carpado, aquele negócio do malabarismo jurídico da parte do Moraes, para poder continuar a sua empreitada para julgar Bolsonaro, que é isso que eles querem de verdade. O que acontece agora? Bom, temos que aguardar os demais ministros votarem. Tem alguma expectativa, Marcília, dos ministros abrirem alguma divergência? Zero. Menos 13 expectativa. Por quê? Primeiro, porque os ministros, eles, enfim, estão unidos, a gente está vendo. E segundo, porque se alguém ali tivesse alguma intenção de criar alguma divergência, teria pedido destaque. Esse julgamento está sendo feito no plenário virtual. Bastava um ministro falar, eu quero que isso vá para o plenário físico, porque eu pretendo debater, eu não quero que fique no virtual, onde não tem debate. Se ele quisesse divergência, ele faria isso, pediria o destaque. Ninguém pediu. Vai ser julgado no virtual, que é uma vergonha, um caso desse tamanho ser julgado no plenário virtual. Invalidarem uma decisão da Câmara, colocarem no chão uma decisão do Legislativo no virtual. Mas assim será feito, sem nenhum destaque ao pedido de ministros da primeira turma para ser levado para o plenário físico. Então, se não pediram para levar para o físico, muito difícil que alguém divirja. E, com isso, e também porque, como disse o Serrão, o ofício do Zanin, que certamente não é um ofício que ele fez sozinho, ia no sentido do voto do Moraes. E provavelmente quem fez o ofício do Zanin foi o Moraes. E todos ali estão, portanto, costurados com a mesma intenção. O que resta ao parlamento agora? Resta ao parlamento fazer política. Dentro do ambiente jurídico, o caixão está fechado. Eles precisam agora negociar ou confrontar o STF. Como? Pauta anistia. Concordo com o Serrão, pauta anistia, vamos ver. Ah, mas e se eles julgarem constitucional? Pauta o impeachment de ministro. E aí?
Até onde vai? Até onde vai o desrespeito do STF com o parlamento? Até onde vai a força do parlamento para confrontar-se com o STF? Aí é isso que a gente vai ter que agora assistir. Essas são as cenas dos próximos capítulos, veremos o que virá. Juridicamente, com a decisão do STF, não tem muito o que fazer. A decisão do Congresso fica caída. Se você for ver na linha do tempo, o desgaste que o Alexandre de Moraes está sofrendo e o incômodo que ele está causando nos outros poderes, a invasão de competência que a todo momento ele comete, o abuso de poder, o abuso de autoridade, isso está movendo a um desgaste, onde cada vez mais e mais autoridades estão agindo em contrariedade aos desmandos do Alexandre de Moraes. Ainda não existe a atmosfera perfeita, democrática, de harmonia entre os poderes, para o Congresso Nacional ser 100% independente e votar, ainda que em contrariedade ao STF, matérias como a anistia. Mas a gente está caminhando para esse momento. O preço Alexandre de Moraes está ficando muito alto para ser sustentado por todos aqueles agentes do establishment que ficam nos bastidores dando sustentação ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele já não está mais confortável, ele tem que fazer jantar, ele tem que puxar as autoridades de Brasília para vir conversar com ele, para ter certeza que está tudo nos conformes, que não há risco para ele. Só que, no entanto, a batata do Alexandre de Moraes está esquentando. E Deus quiser, a gente vai aumentar em breve ainda mais esse custo Alexandre de Moraes de carregar nas costas, sustentar toda essa arbitrariedade. Um outro fato relevante que a gente tem que comentar é por que é tão importante essa suspensão do processo contra o Ramagem e por que ela deveria criar uma jurisprudência para atingir o Bolsonaro. Mas eu não sou tão esperançoso disso porque a gente sabe que o nosso STF já não age mais baseado nas leis, mas age por motivação política. E a intenção deles é condenar a qualquer custo o Jair Bolsonaro, e é por isso que já condenou mais de 400 pessoas pelo 8 de janeiro, a penas de cadeia de até 17 anos. Esse pessoal do 8 de janeiro é só o pano de fundo para que eles consigam chegar no Jair Bolsonaro. E prendendo o Jair Bolsonaro, eles acreditam que vão acabar com a direita no Brasil, e somente uma direita permitida vai conseguir se candidatar em 2026. Esse é o sonho do Alexandre de Moraes, apoiado por Lula e o pessoal do PT, que a todo momento fica fazendo consultas, né, como eu falei aqui agora, ao Zanin, né, pedem para apreender meu passaporte, é tudo para matar a oposição, e a gente tem um sistema muito semelhante ao da Venezuela. Então nós estamos oferecendo resistência a isso tudo. Mas em aspectos técnicos, né, um dos argumentos que a Suprema Corte utiliza para julgar todas essas pessoas que não têm foro, que originalmente não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, eles falam que no meio desse golpe todo está um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem. Como os deputados federais, estes sim, originalmente são julgados pelo STF, eles falam, olha, está tudo conectado, uma grande associação criminosa para dar o golpe de Estado, então, como tem um deputado aqui para julgar, é competência do STF, todo o resto, Jair Bolsonaro, o pessoal do 8 de janeiro, etc., todo o resto vem junto para também ser julgado no STF. Bem, esse é um dos principais argumentos que os ministros da Suprema Corte, né, falam, né, a narrativa que eles criam para justificar eles estarem fazendo esse julgamento, que em qualquer democracia do mundo jamais estaria começando no STF. Né? Vídeo o próprio Trump aqui nos Estados Unidos, que tinham vários processos, mas todos eles na primeira corte, onde teria o direito ao duplo grau de jurisdição, a apelação, aí para a segunda e assim por diante, né? Numa escala normal de um sistema judiciário de um país democrático. O Brasil já não é mais uma democracia, já não dá mais para falar isso. Então, a ideia é o seguinte, já que o Alexandre Ramagem é deputado federal e ele puxou todas as conexões das pessoas para serem julgadas no STF, se a ação for trancada contra o Alexandre Ramagem, automaticamente todas essas pessoas não fará mais sentido elas serem julgadas pelo STF e a Suprema Corte deverá enviar os seus processos para a primeira instância. Assim deveria ser. No entanto, o Brasil já não é mais uma normalidade democrática, né? Como eu falei. E para piorar, o STF a todo momento ele muda a sua jurisdição, ele muda o seu entendimento. Então, para justificar que o Ramagem, né, não se daria o ensejo para que, uma vez trancada a ação penal ou suspensa a ação penal contra ele, os demais dessa ação, os demais réus, iriam para a primeira instância, eles argumentam ainda na Suprema Corte que, ainda que o presidente Bolsonaro seja um ex-presidente, como os fatos pelo qual ele está sendo acusado começaram quando ele ainda era presidente, então ainda é competência do STF julgar o Jair Bolsonaro. Eu estou tentando digerir para vocês
principalmente para quem não é da área jurídica, e é difícil não falar o juridiquês, mas para vocês entenderem como que o STF vai formando a narrativa dele para vender aos juristas e também às demais pessoas da sociedade que eles fazem jus sim, eles são tribunal competente sim para julgar o Jair Bolsonaro. Só que tudo não passa, né, de atropelos, não só da Constituição, mas também da própria jurisprudência, né, jurisprudência que são as sucessivas decisões no mesmo sentido do STF. Eles violam também a sua jurisprudência, mudam a sua jurisprudência para puxar para si a competência de julgar o Jair Bolsonaro, porque eles querem condenar em tempo recorde o Jair Bolsonaro. E eles estão tentando fazer isso da maneira mais rápida possível. Por isso também, que vocês viram, coisa de 2 semanas atrás, uma oficial de justiça enviada pelo Alexandre de Moraes para intimar o Jair Bolsonaro. Eles não podem esperar uma semana para o Bolsonaro ir para casa e daí intimar ele numa condição melhor de saúde. Até porque pode ser que a intenção do Moraes seja de prejudicar a saúde do Bolsonaro e talvez até matá-lo, né? Por que não? Eu nunca vi isso, né? Uma pressa tão grande de você mandar um oficial de justiça numa UTI hospitalar para intimar alguém. Ah, Eduardo, mas ele deu uma entrevista, ele participou de uma live. Olha, né? Se você sair de uma cirurgia, a depender da ameaça que eu faça a você, ou que alguém venha fazer contra você, algum familiar seu, você vai correr uma maratona também. Isso não significa dizer que você está bem para correr aquela maratona, né? O Bolsonaro, ele estava sem poder se alimentar. Ele estava recebendo uma alimentação via tubo nasal, recebendo medicamento na veia, inclusive para dor. E aí esse cara, né, atropela um Código Civil, manda um oficial lá, e é oficial naquele melhor estilo, né? Eu só estou cumprindo ordens. Me lembra muito os oficiais da SS, do Hitler, né? No tribunal de Nuremberg, depois que acabou a guerra, sendo julgados, eles falando, eu só estava seguindo ordens. Vai vir uma ordem, de repente, para você botar uma pessoa no paredão e dar um tiro nela. Eu só estava seguindo ordens, né? Espero que a gente não precise chegar nesse momento. Mas não se iluda. Tem gente do PT que mandaria até os bolsonaristas para a vala. Vocês sabem do que eu estou falando. Ou o Mauriazi, né? Um bom conservador merece um bom paredão com uma boa espingarda e assim por diante. Ou a Benedita da Silva, junto com o Requião, né? Que a revolução deles tem que passar por derramamento de sangue. Mas nada disso é discurso de ódio. Então, retornando para o caso de Jair Bolsonaro, né, ele foi intimado dessa maneira porque o Alexandre de Moraes quer condenar ele antes de 2026. Então eles estão acelerando o máximo possível, né? Quando você intima uma pessoa, já passa a correr prazo para algumas coisas, defesas. Inclusive defesa, né, que o Jair Bolsonaro teve 15 dias para apresentar, não foi prorrogado o prazo, qualquer processo normal teria sido prorrogado. A gente está falando de um dos casos mais notórios do Brasil da última década, né, talvez até desse século do STF, né, desse início de século que teve em 2001. Mas não foi dada a dilação de prazo, e o Alexandre de Moraes, ele ainda não deu acesso total à defesa para fazer a defesa propriamente dita. Ele está dando acesso total agora, depois que os advogados de Bolsonaro já apresentaram a sua defesa. Será que se, porventura, os advogados de Bolsonaro, Braga Neto, Cid, né, qualquer pessoa que esteja como réu nesse processo, será que se ele agora falar, Moraes, agora que você deu acesso completo às provas, veio aqui uma questão incidental sobre essa circunstância que eu gostaria de chamar novas testemunhas. Será que o Moraes vai aceitar essas novas testemunhas? Vai abrir prazo para decorrer, para que sejam ouvidas essas novas testemunhas? Será que ele vai apresentar a minuta de golpe? Porque muito se fala. Você já ouviu? Não, ninguém sabe. Isso é o famoso ninguém sabe, ninguém viu. O Alexandre de Moraes deu uma de João sem braço, uma John sem arms, citou algumas folhas no meio do inquérito, falando que naquelas folhas estariam o golpe, né? Não, ali está a minuta de golpe. Só que o advogado do Felipe Martins, o Sebastião Coelho, desmentiu o Alexandre de Moraes na frente dele e deixou o Moraes sem resposta. É que, na verdade, não tem minuta nenhuma, né? Tem um papel que o Cid tirou uma foto, mandou para o outro celular do próprio Cid, e aquela foto foi tirada quando o Cid estava no Rio de Janeiro. Nem Bolsonaro, nem Felipe Martins estavam no Rio de Janeiro. E o conteúdo disso daí também, altamente questionável, ninguém sabe, ninguém viu. São as coisas na nossa democracia. Mas ainda assim, finalizo dizendo que a Câmara dos Deputados fez um grande trabalho e se botou mais de 300 deputados para votarem pela suspensão do processo dessa ação penal do golpe da Disneylândia contra o Ramagem, pode ter certeza que a esmagadoríssima maioria desses mesmos 315 deputados votaria a favor da anistia. Espero que o Hugo Mota não se sujeite às ameaças desse gangster chamado Alexandre de Moraes.
e a gente consiga, sim, colocar adiante um processo natural onde vai ser aprovada a anistia para essas mais de 400 pessoas que já receberam condenação devido ao 8 de janeiro e tantos outros que ainda estão na fila para serem condenados de maneira injusta, sem acesso total às provas, né, nos flagrantes de delito, nota de culpa, garantia de defesa constitucional e etc., feito na base do copia e cola no dia 8 de janeiro. Enfim, as mais bizarras decisões jurídicas que o nosso país viu em sua recente democracia iniciada em 1985. Um abraço a todos vocês, seguimos em contato, seguimos trabalhando